para encerrar o capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre funções de transferência e, a partir delas, vamos discutir sobre a estabilidade de sistemas de tempo discreto. Então, no contexto de sistema de tempo discreto, o que nós verificamos? Que o x de n, ou seja, a entrada de um sistema, pode ser representado no domínio z como x de z. Da mesma forma, a saída também pode ser representada como y de z. Basta aplicar a transformada z sobre y de n. Já a função de transferência de sistema é dada como a transformada z de h de n, ou seja, da resposta ao impulso do sistema. Com isso, eu posso, então, atualizar aquele diagrama de blocos que antes era representado no domínio tempo para o domínio z. Eu tenho na entrada x de z vezes h de z, que produz y de z. Quanto à questão do h de z, uma das formas de obter a função de transferência é determinando a transformada z da resposta ao impulso, os mesmos modos que nós tínhamos lá em Laplace, tomando a transformada de Laplace sobre h de t. Só que existem outras formas de determinar a função de transferência, por exemplo, através da equação de diferenças. O que nós temos aqui? Que um dado sistema ele pode ser expresso através dessa equação de diferença que nós temos em tela, e essa equação de diferenças ela tem coeficientes constantes e descreve um sistema linear invariando o tempo. Então, para obter a função de transferência a partir dessa equação de diferenças, eu preciso aplicar de ambos os lados da equação a transformada z. E aí, vale lembrar que y de n menos k no domínio z vira z de menos k vezes y de z. Da mesma forma, x de n menos k vira no domínio z z de menos k x de z. O que é importante observar aqui? Que para determinar a função de transferência, as condições iniciais do sistema são assumidas nulas. Logo, tanto faz eu usar a propriedade de deslocamento bilateral ou usar a propriedade de deslocamento unilateral. Ambas vão, nesse caso, produzir a mesma coisa, uma vez que as condições iniciais, seriam o y de menos 1, de menos 2, são todos assumidos zero. Se eu aplico, então, essas duas propriedades na equação de diferenças, o que eu obtenho é a0, y de z, mais a de n, z de menos n, y de z. E do outro lado, aplicando termo a termo, nós teríamos b0, x de z, mais b de m, z na menos m, x de z. Para expressar, ou para então obter a função de transferência, basta escrever y de z sobre x de z. O que isso quer dizer? Basta colocar em evidência, de um lado aqui, o y de z, então ficaria a0 mais a n z de menos n, e do outro lado, a mesma coisa. Nós teríamos então x de z, que vai ser b de 0 mais b m z de menos n. Resta agora o quê? Passar esse x de z dividindo para o outro lado da expressão e esse polinômio aqui em z dividindo para o lado direito da expressão. Uma vez que eu faço isso, o que eu tenho então? Eu tenho y de z sobre x de z. Isso é, por definição, a própria função de transferência, ou seja, h de z é y sobre x. E isso seria igual a um polinômio em z no numerador, cujos coeficientes b0, b1, b2 até bm estão associados às constantes que ponderam aquelas entradas x de n menos 1, menos 2 e menos n. Enquanto que o polinômio do denominador está associado àquelas constantes que ponderam os diferentes termos que são função de y de n menos 1, menos 2 e assim sucessivamente. Então, com isso, o que eu tenho? A função de transferência do sistema e, portanto, se eu tirar a transformada z inversa dessa função de transferência, eu volto para a resposta ao impulso do sistema de tempo discreto. Antes de seguir adiante, é importante deixar claro que na determinação, seja da resposta ao impulso ou seja da função de transferência, as condições iniciais do sistema são assumidas zero ou nula e, portanto, não afetam o resultado que nós vamos determinar.
nós poderíamos, então, estabelecer que a função de transferência do sistema é dada por y de z sobre x de z. A relação entre a resposta ao impulso e a função de transferência seria a transformada z, de uma para outra, ou a transformada inversa para ser a função de transferência e voltar para a resposta ao impulso. E eu sei que no domínio do tempo, a saída do sistema seria dada como a convolução de h de n e x de n, e no domínio z, nós teríamos o produto de h de z com x de z. Isso produz o y de z. Sei que isso parece bastante repetitivo, mas é exatamente o mesmo raciocínio que nós vínhamos aplicando desde os sistemas de tempo contínuo, quando a gente trabalhou com a transformada Laplace. Nesse exemplo que nós temos em tela, a pergunta é: determine a resposta ao impulso de h de n, sendo o sistema causal, e a relação de entrada e saída desse sistema é dada por essa expressão aqui, y de n mais 1, menos 0,8, y de n, x de n mais 1. O que nós precisamos fazer aqui? Aplicar a transformada z e lembrar que um deslocamento no domínio do tempo, ou seja, x de n menos k, provoca no domínio z, z de menos k, x de z. E como nós estamos interessados em determinar a função de transferência, ou a resposta ao impulso, as condições iniciais do sistema não afetam esses resultados. E, portanto, não faz diferença alguma se eu uso a propriedade de deslocamento bilateral ou a propriedade de deslocamento unilateral. Aplicando essa propriedade, o que nós temos? Nós temos z, que multiplica y de z, menos 0,8, y de z, que é igual a z, x de z. Como a função de transferência é dada por y de z sobre x de z, o que eu preciso obter aqui? Expressar tudo em função de y de z, então está aqui, seria z menos 0,8 igual a z x de z. Basta passar o x de z dividindo, assim como esse polinômio z menos 0,8 dividindo para o outro lado. E isso resultaria em h de z, que é y de z sobre x de z, que vai ser igual a z menos 0,8. Então está determinado a função de transferência do sistema. Para determinar a resposta ao impulso, basta agora aplicar a transformada z inversa, e para isso a gente recorre àquele par que nós já conhecemos, que é o γn U de n, z menos γ, para módulo de z maior do que módulo de γ. Isso vai produzir, como resultado, h de n é igual a 0,8 elevado a n U de n. Então fica determinada a resposta ao impulso do sistema de uma maneira bastante simplificada, usando a transformada z. Aqui eu deixo o desenvolvimento, passo a passo, caso vocês queiram conferir. Tal como nós fazíamos na transformada Laplace, nós também podemos inferir sobre a estabilidade do sistema olhando para a função de transferência desse sistema. A função de transferência, de uma maneira bastante genérica ou geral, poderia ser expressa como uma razão de dois polinômios. Um polinômio no numerador, que seria associado àqueles coeficientes que ponderam as entradas x de n menos 1 até x de n menos mzão, e um polinômio no denominador, cujos coeficientes estão associados àqueles termos em y de n menos 1, menos 2, até menos nzão. Olhando para essa função de transferência, que é dada por zeros e polos, nós poderíamos inferir sobre a estabilidade de duas formas. Primeiro, sobre a estabilidade interna, e para inferir sobre a estabilidade interna, a análise ela deve ser conduzida olhando para os polos da função de transferência, sem realizar qualquer cancelamento polo zero, porque esse cancelamento polo zero pode mitigar esse efeito de uma instabilidade interna. Por outro lado, se nós quisermos tratar sobre a estabilidade externa, ou seja, bibiostabilidade, a análise desses polos remanescentes deve ser feita após realizar qualquer cancelamento entre os zeros no numerador e os polos no denominador. Aqueles que podem ser cancelados devem ser cancelados para afirmar sobre estabilidade externa. Que vale lembrar, quando eu falo de estabilidade interna, eu estou olhando dentro do sistema. Esse sistema ele pode ser composto por diferentes subsistemas. Algum desses subsistemas pode ser instável, mas um outro sistema que tem um zero exatamente nesse polo que causa instabilidade pode acabar provocando um cancelamento polo zero. E aí, por conta disso, olhando externamente, o sistema é estável. Mas internamente, olhando os subsistemas individuais,
não necessariamente isso vai acontecer. Ou seja, internamente o sistema poderia ser instável. Então, é interessante lembrar aqui o seguinte: se eu falo de estabilidade interna, eu estou olhando individualmente os diferentes subsistemas que compõem aquele sistema. E eu preciso assegurar que cada um desses subsistemas seja estável. Quando eu olho estabilidade externa, eu estou olhando para uma caixa fechada. Eu não sei o que tem lá dentro, mas eu consigo ter acesso, por exemplo, à função de transferência que descreve todo o sistema. E aí, a partir dessa função de transferência, que pode já ter sofrido cancelamentos polo zero, eu infiro sobre a estabilidade. E, portanto, existe essa distinção e é importante ter isso em mente quando a gente estiver discutindo. Na maioria dos casos, o que nós estamos discutindo é estabilidade externa. Mas, caso seja perguntado sobre estabilidade interna, tem que lembrar que a gente precisa assegurar que cada subsistema que compõe aquele sistema maior precisa ser estável. Quanto à questão de estabilidade, vamos começar com um problema bastante simples, onde nós temos um sistema que é causal. Esse sistema ele tem resposta ao impulso γn U de n, e a gente sabe que a representação do domínio Z dessa resposta ao impulso seria Z sobre Z menos gama. Isso produziria a função de transferência que nós estamos avaliando. Então, com respeito à estabilidade BIBA, ou seja, estabilidade do sistema, o que a gente consegue observar? Que se o módulo de gama for menor do que 1, a hora que eu realizar o somatório de menos infinito mais infinito do módulo de H de n, vale lembrar que esse resultado tem que ser finito para que o sistema seja estável, olhando para a resposta do impulso. Eu tenho então que isso seria o somatório de menos infinito mais infinito de gama n U de n. Esse U de n aqui faz com que o somatório ele possa começar apenas em zero ao invés de menos infinito. E aí eu teria alguma coisa como um somatório de zero até infinito, módulo de gama elevado a n. Esse somatório ele converge para 1 sobre 1 menos gama se o módulo de gama é menor do que 1. Ou seja, converge para um valor finito. Por conta disso, eu posso afirmar que esse sistema, representado por Z, Z menos gama, onde o módulo de gama é menor que 1, é um sistema estável. Ou seja, se o polo dessa função de transferência estiver dentro do círculo de raio 1, nós temos como conclusão que o sistema resultante é estável. Vamos agora para o outro extremo. Vamos assumir que esse módulo de gama é maior que 1. Para um sistema estável, a resposta ao impulso dele tem que ser absolutamente somável. Aplicamos a mesma definição, a gente vai perceber que esse somatório vai tender para alguma coisa como módulo de gama elevado a infinito, menos 1, gama menos 1. Isso aqui vai tender para infinito. Ou seja, se o módulo de gama é maior do que 1, esse sistema é instável. E por fim, poderia pensar no caso onde o módulo de gama é igual a 1. O que nós temos aqui? Nós temos um somatório envolvendo o módulo de H de n, e esse somatório ele vai de 0 até infinito e ele está somando uns. O que nós teríamos aqui? Nós teríamos um sistema que é marginalmente estável, ou seja, ele está no limite entre um sistema instável e um sistema estável. Seria o caso limite quanto à questão da estabilidade. Com isso, a gente conclui que se nós estamos tratando de sistemas causais, nós temos um círculo de raio 1, e esse círculo de raio 1 dita se o nosso sistema ele vai ser estável ou instável. Se os polos do meu sistema estão dentro do círculo de raio 1, eu posso assegurar que o sistema é estável. Ou seja, ele é tanto causal quanto estável. Se porventura os polos do meu sistema estão fora do círculo de raio 1, o que eu posso afirmar é que esse meu sistema ele vai ser instável. E por último, se eu tiver polos simples sobre esse círculo de raio 1, eu posso dizer que o sistema seria marginalmente estável. Vamos agora tratar do caso de sistemas anticausais. Então, o que nós temos aqui? Uma resposta ao impulso, que seria dada por menos gama n U de menos n menos 1, é um sistema anticausal, e a transformada Z dessa resposta ao impulso seria a função de transferência do sistema, Z sobre Z menos gama. Com respeito à bioestabilidade, o que nós verificamos agora? Que se o módulo de gama for maior do que 1, esse somatório aqui que vai
envolver o modo da resposta ao impulso, ele vai ser um somatório de menos infinito até menos 1, por causa daquele u de menos n menos 1. E esse somatório vai somar gama elevado a n. Esse somatório, se manipulado apropriadamente, vai convergir para módulo de gama sobre módulo de gama menos 1. E isso aqui é um valor finito, ou seja, eu posso dizer que se o módulo de gama é maior do que 1, esse sistema resultante é um sistema estável. Por outro lado, se eu passo agora a olhar gama de n menor do que 1, o que nós temos? Que esse somatório, que envolve o módulo de h de n, ele vai tender para infinito. Portanto, o que eu teria aqui seria um sistema instável. E, obviamente, no caso intermediário ali entre a estabilidade e a instabilidade, nós temos os sistemas marginalmente estáveis, que seriam aqueles onde o gama em módulo é igual a 1. Se eu coloco isso no gráfico, o que a gente observa então? Para sistemas anticausais, nós temos um círculo de raio 1, que também vai delimitar estabilidade ou instabilidade. Só que a gente verifica que o sistema ele é estável se o polo está localizado fora do círculo de raio 1. Por outro lado, quando eu tenho polos dentro do círculo de raio 1, o que nós temos aqui são sistemas instáveis. E aqueles sistemas de polos simples localizados sobre o círculo de raio unitário são sistemas marginalmente estáveis. E, portanto, para discutir sobre estabilidade, eu preciso primeiro definir se o sistema que eu estou trabalhando é causal ou anticausal. Com isso, eu posso afirmar sobre onde os polos deveriam estar para que aquele sistema resultante seja estável. Aqui eu trago algumas ilustrações só para reforçar esse conceito. Então vamos pensar o seguinte, vamos assumir que nós estamos buscando um sistema causal, estamos assumindo causalidade. Se o polo do sistema está localizado dentro do círculo de raio 1, observe que essa resposta ao impulso vai ter as amostras decaindo e, portanto, se eu determinar o somatório de menos infinito mais infinito do módulo de h de n, isso aqui vai ser finito. Afinal de contas, eu consigo somar todas essas amostras em módulo. Elas tendem para um valor finito. Por outro lado, se esse polo está fora do círculo de raio unitário, essa resposta ao impulso ela tem as amostras crescendo indefinidamente. Portanto, se eu tentar realizar o somatório aqui de menos infinito a mais infinito do módulo de h de n, isso aqui vai tender para infinito. E assim eu consigo concluir que esse sistema vai ser instável. Agora, vamos passar para uma outra análise. Vamos assumir que nós estamos buscando um sistema estável. Se o polo está dentro do círculo de raio unitário, o que eu verifico? Que ele vai ser estável e também vai ser causal. Afinal de contas, para valores de n negativo, as amostras aqui são zero. Ou seja, se o polo está dentro do círculo de raio unitário, o meu sistema ele é tanto causal quanto estável. Se o polo está fora do círculo de raio unitário, eu ainda consigo obter um sistema que é estável. Afinal de contas, o somatório de n menos infinito, de menos infinito até mais infinito, de h de n, vai ser finito. Logo, esse sistema é estável. Mas, se o polo está fora do círculo de raio unitário, ele não é um sistema causal. Ou seja, se eu estou buscando causalidade e estabilidade simultaneamente, isso só é atingido quando os polos de h de z estão dentro do círculo de raio unitário. Não tem outra possibilidade para isso. Aqui eu trago um resuminho quanto à questão da estabilidade. Então, se eu estou olhando para sistemas que são causais, o sistema ele é assintoticamente estável se os polos de h de z estiverem dentro do círculo de raio unitário. Ele é marginalmente estável se existirem polos simples sobre o círculo de raio unitário, mas nenhum polo fora. E o sistema ele é instável se você tiver polos fora do círculo de raio unitário ou ainda polos repetidos de h de z sobre o círculo de raio unitário. Por exemplo, eu tivesse h de z aqui e olhasse os polos e tivesse um polo aqui e um aqui, por exemplo, ou um aqui e um aqui. Desde que eu tenha dois polos repetidos sobre o círculo de raio unitário, o sistema pode ser assumido como instável. Por outro lado, quando a gente está trabalhando com sistemas que são anticausais, o sistema ele é
estável se os polos estiverem fora do círculo de raio unitário. Marginalmente estável se existirem polos simples sobre o círculo de raio unitário, mas nenhum fora. E ele vai ser instável se um polo de H de Z estiver dentro do círculo de raio unitário ou se tiver polos repetidos de H de Z sobre o círculo de raio unitário. Então, o que a gente percebe aqui? Se o sistema é causal, eu quero que os polos estejam dentro do círculo de raio unitário. E se o sistema é anticausal, eu quero que os polos estejam fora do círculo de raio unitário para que esse sistema seja estável. E isso é muito semelhante ao que a gente tinha lá em Laplace. E vai ficar evidente quando nós estabelecemos a relação entre o plano S e o plano Z. Para facilitar esse entendimento sobre qual a localização dos polos para assegurar a estabilidade, eu trago aqui uma relação entre o plano S e o plano Z que eu acredito que vai contribuir para solidificar esse conhecimento. Então eu trago aqui do lado esquerdo uma representação do plano S. Essa área em cinza ela é denominada semiplano lateral esquerdo. E quando eu vejo aonde essa região destacada em cinza é mapeada no plano Z, que seria ilustrado aqui pelo diagrama da direita, nós percebemos que o semiplano lateral esquerdo ele é mapeado dentro do círculo de raio unitário. Ou seja, toda aquela região do semiplano lateral esquerdo vai parar dentro do círculo de raio unitário. Por outro lado, o semiplano lateral direito, plano S, ele é mapeado externamente ao círculo de raio unitário. Então, toda essa região vai parar fora do círculo de raio unitário. E por último, nós temos aqui que o eixo J⍵ ele é mapeado exatamente sobre a circunferência de raio unitário. Então, com isso, aquele conhecimento que nós temos lá de Laplace sobre a posição dos polos para assegurar a estabilidade pode ser entendido agora no plano Z apenas fazendo essa relação. Olha, se eu tenho um sistema causal de tempo contínuo, eu preciso que os polos estejam no semiplano lateral esquerdo. Esses polos no semiplano lateral esquerdo, no plano S, estariam dentro do círculo de raio unitário. E assim por diante. Então, acredito que essa ilustração seja interessante para conectar o conhecimento que a gente tem lá de Laplace com esse novo material agora que vem na transformada Z. Quanto à determinação do sistema inverso, nós comentamos no capítulo 3 que com o ferramental de análise apenas no domínio do tempo, fica difícil muitas vezes determinar o sistema inverso. Agora, com a transformada Z, a gente tem um pouco mais de ferramentas para determinar, quando possível, o sistema inverso. E a ideia agora é discutir um pouco sobre isso. Então, o que nós temos aqui? Vamos assumir que a função de transferência do sistema direto é dada por h dir de Z, e isso seria y de Z sobre x de Z. A função de transferência do sistema inverso ela é dada como 1 sobre h dir. Afinal de contas, se eu faço o produto entre h dir e h inv, eu tenho 1 como resultado. Isso seria equivalente a convolver a resposta ao impulso do sistema direto com a resposta ao impulso do sistema inverso. E se essa convolução produzir como resultado um impulso, eu sei que um é o sistema direto e o outro é o sistema inverso. Se eu faço a análise do domínio Z, é exatamente isso que nós vamos perceber. Olha só aqui. Se eu aplico a transformada Z nessa convolução, o que eu tenho? Eu tenho h dir de Z, convolução no domínio Z vira produto, vezes h inv de Z, impulso no tempo, no domínio Z vira 1. Para determinar a função de transferência do sistema inverso, basta agora passar a função de transferência do sistema direto dividindo para o outro lado. Então nós conseguimos concluir aqui que o h inv de Z vai ser igual a 1 sobre o h dir de Z. Com isso, fica claro que com a transformada Z, a gente consegue determinar o sistema inverso dada uma função de transferência que representa o sistema direto no nosso problema. Nesse exemplo, é dada a função de transferência de um sistema direto. Esse sistema tem um zero em 4 e um polo em 0,7. E nos é pedido para determinar a função do sistema inverso e também para discutir sobre a estabilidade do sistema inverso. O que a gente sabe? Que a função de transferência do sistema direto vezes a função de transferência do sistema inverso tem que ser 1. Afinal de contas, a convolução dessas duas respostas do impulso tem que produzir um impulso. Com isso, a gente consegue concluir que o h inv de Z tem que ser 1 sobre h dir de Z.
Logo, basta substituir o hdir fornecido nessa expressão e nós vamos conseguir concluir que o hinv de z vai ser igual a z menos 0,7 sobre z menos 0,4. Ou seja, o que antes era polo do sistema passa a ser zero e o que era zero do sistema passa a ser polo. Quanto à questão da estabilidade, o que a gente verifica? Que o polo desse meu sistema inverso ele seria igual a z 0,4. Ou seja, o polo do sistema está dentro do círculo de raio unitário. Então, estaria aqui, 0,4. E como o polo está dentro do círculo de raio unitário, eu posso afirmar que esse sistema é um sistema estável. Ou seja, tanto o sistema direto quanto o sistema inverso são sistemas estáveis nesse caso aqui. Nesse caso, o sistema direto e inverso é estável, por quê? Porque o sistema direto é um sistema de fase mínima, e um sistema de fase mínima tem tanto os zeros quanto os polos na mesma região. Nesse caso, região interna ao círculo de raio 1. Por ser interna ao círculo de raio 1, eu posso dizer que o sistema inverso, resultante desse sistema direto, ele também é estável. Com isso, fica claro que com a transformada Z, nós conseguimos com maior facilidade determinar a transformada Z do sistema inverso. Assim como a gente pode determinar a equação de diferença que descreve o sistema inverso, ou ainda a resposta do impulso que descreve o sistema inverso. Então aqui eu deixo o resultado. Então a função do sistema inverso troca polo por zero, né? A posição ali, polinômio do numerador vai para o denominador, denominador vai para o numerador. E como o polo está em 0,4, ou seja, dentro do círculo de raio unitário, eu posso afirmar que esse sistema inverso é biboestável. Nós estamos partindo da ideia aqui de que o sistema é causal. Para encerrar o capítulo, eu gostaria de fazer um resumo e uma discussão do que foi apresentado até aqui. Então, o que nós temos? A transformada Z ela pode ser utilizada para lidar com sinais e sistemas de tempo discreto, da mesma forma que nós fazíamos com a transformada Laplace, no caso de sinais e sistemas de tempo contínuo. No caso de sinais e sistemas que são não causais, que é o caso mais geral, eu preciso utilizar a transformada Z bilateral, porque a transformada Z unilateral ela só serve para lidar com sinais e com sistemas que são assumidos causais. A região de convergência, que é delimitada pelos polos da minha função, ela indica se o sinal ou se o sistema é causal, anticausal ou não causal. Por exemplo, se o sistema é causal, nós vamos observar que a região de convergência é externa ao polo de maior valor. Se o sistema é anticausal, a região de convergência é interna ao polo de menor valor. E se o sinal ou o sistema é não causal, a região de convergência compreende um anel, ou seja, uma intersecção entre a região de convergência da parte causal e da parte anticausal. A transformada Z ela permite resolver equações de diferença de maneira simplificada, nós vimos isso, e ficou evidente como que pode decompor a resposta entre resposta ao estado zero, entrada zero, resposta forçada ou resposta natural, caso isso seja necessário. Um sistema de tempo discreto ele é estável se os polos de H de Z são internos ao círculo de raio unitário, caso eu esteja trabalhando com sistemas que são causais, ou externos ao círculo de raio unitário, caso eu esteja trabalhando com sistemas que são anticausais. Para fixar esse conteúdo sobre a transformada Z, eu recomendo fortemente a leitura da página 508, faz um apanhado do que foi discutido nesse capítulo, é bom para revisão e para fixação. Eu recomendo também que vocês realizem a lista de exercícios número 8, que está associada a esse conteúdo da transformada Z, e iniciem a leitura do capítulo 9, que trata da análise de sinais e de sistemas utilizando a série e a transformada de Fourier de tempo discreto. E esse capítulo 9 é o capítulo que encerra esse conteúdo previsto para a disciplina de sinais e sistemas. E é o que nós vamos abordar na sequência. Eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpa por qualquer transtorno, e para encerrar, eu peço que você se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe esse conteúdo com qualquer colega que possa se beneficiar do que nós viemos abordando ao longo desses vídeos. Um abraço e até logo mais.